Brasil registrou mais 2.399 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 454.623 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.823. Estamos na estabilidade, mas num platô ainda muito alto. E a CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do atual ministro Marcelo Queiroga. Também foram convocados os governadores Wilson Lima, do Amazonas, Helder Barbalho, do Pará, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Mauro Carlesse, do Tocantins, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Antônio Oliveira Almeida, de Roraima, Valdez Góes, do Amapá, Wellington Dias, do Piauí, e Marcos José Rocha dos Santos, de Roraima, além do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Também foram convocados o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, e o ex-assessor especial Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. E ainda o empresário Carlos Wizard, que foi convocado a depor na CPI da Covid. E hoje, o presidente do Instituto Butantan, o médico Dimas Covas, deverá também depor na CPI da Covid. Bom, vamos falar sobre pandemia, sobre CPI, agora com o nosso convidado, Fernando White, diretor-geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP, Universidade de São Paulo. Olá, Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Oi, bom dia, obrigado. Fernando, bom, o presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, vai depor hoje na CPI e deve expor, né, que o governo Jair Bolsonaro demorou para adquirir as vacinas Coronavac, fabricadas pelo Instituto em parceria com a farmacêutica chinesa, a Sinovac. Lembrando que no dia 20 de outubro do ano passado, o então ministro Eduardo Pazuello anunciou em reunião com os governadores que iria comprar a Coronavac, mas no dia seguinte o Bolsonaro negou a compra. Bom, essa compra se deu apenas no dia 7 de janeiro deste ano, portanto, 3 meses depois aí da oferta. Esse depoimento deve reforçar a negligência do governo federal na compra de vacinas, Fernando? Sem dúvida, essa é uma história que já está muito bem contada, embora o governo insista em negar o que fez, ele se esquece que o que ele fez deixou marcas, né? Então a gente assistiu na CPI não só a negligência com relação à compra das vacinas da Pfizer, mas a negligência com relação à compra das vacinas do Butantan, ela chegou a ser ainda pior. Não só porque por sucessivas vezes, inclusive o governador João Dória e o próprio Dimas Covas, por várias vezes vieram à imprensa e informaram que haviam tentado contato com o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde sequer dava resposta ao Instituto Butantan, reproduzindo o mesmo padrão que fez com a Pfizer, porque não havia qualquer interesse do governo federal em adquirir novas vacinas, além daquelas que estavam pactuadas com a Fiocruz, pela Oxford AstraZeneca, muito mais por esforço da Fiocruz do que pelo ministro da Saúde ou do presidente da República. Essa história, então, está contada em entrevistas, em documentos, e agora na CPI está ficando ainda mais bem desenhada, né? O ministro Pazuello tentou proteger o presidente da República, dizendo que não havia ordem para deixar de comprar a vacina do Butantan, né? Confrontado, mas a ordem foi dada em redes sociais, inclusive, né, a gente tem que se lembrar, porque foi vexatório para o ex-ministro e general da ativa Eduardo Pazuello, ele com Covid, num quarto de um hospital militar, se recuperando, recebe a visita do presidente para desautorizá-lo do compromisso que ele havia feito para a compra das vacinas do Butantan. E ele respondeu para todos ouvirmos, manda quem pode, né? E obedece quem tem juízo. Um manda, o outro obedece. E ele obedeceu. E mais um elemento interessante dessa história
é que, como você lembrou, ela só veio a ser comprada em janeiro. E por quê? Porque foi quando o governo federal percebeu que a vacina da Fiocruz iria demorar mais tempo, teve aquela corrida para ver quem dava a primeira vacina, o Dória. Então foi uma politização completamente indevida e que fez mal à saúde pública do Brasil, da vacina, né? E aí que o Ministério da Saúde se apressou para comprar todas as vacinas do Butantan e com isso proibiu o Dória de usar uma só para dar a vacina e fazer aquela foto-op política que ele fez. E aí comprou as vacinas do Butantan, ainda bem, porque hoje mais de 70% das vacinas aplicadas no Brasil são Coronavac, né? Mas tardou muito e a população brasileira está pagando um preço muito caro por isso. Exato. Agora, Fernando, governadores e procuradores gerais dos estados estudam entrar com uma ação coletiva junto ao Supremo Tribunal Federal para não prestarem depoimento à CPI da Covid. O principal argumento é que convocar chefes de executivos estaduais da CPI infringe a Constituição. Por outro lado, o senador Randolfo Rodrigues tentou aí também convocar o presidente da República na CPI, né? Ele até comentou que vale para um, não vale para outro, né? E o presidente Omar Aziz acabou não colocando esse requerimento em votação. Qual que é a sua opinião em relação a esses depoimentos? No meu entender, não há infringência à Constituição quando uma CPI convoca um chefe do Poder Executivo, seja da União, seja dos estados, para prestar esclarecimento sobre um fato certo e determinado, que é o que a CPI está fazendo. Ela só quer, enfim, quem não deve não teme. Ele só tem que ir lá e dizer. Vale lembrar que tanto o presidente da República quanto esses governadores, né, o presidente não foi convocado ainda. Então vamos falar e vamos ver se isso avança ou não. Mas sobre os governadores, né, que foram aprovadas as convocações, eles utilizaram dinheiro público da União e possuem inquéritos policiais sobre desvios na aplicação desses recursos durante a pandemia. Então, há um fato certo e determinado associado ao objeto da CPI. E eles só precisam ir lá para prestar esses esclarecimentos. Não há qualquer invasão de poderes aqui, né? A Constituição, ela fala que a República Federativa do Brasil é composta por 3 poderes harmônicos e independentes entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e o Poder Legislativo ele tem a função justamente de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, se você não deixa o Legislativo convocar o chefe do Executivo, seja da União ou estaduais, para fazer o seu papel fiscalizatório, você está aí sim tolhendo uma função que é do Poder Legislativo, que é de saber o que o Executivo está fazendo com o nosso dinheiro. Então, me parece descabida essa argumentação, mas, claro, né, vamos ver qual é a posição do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Ok, agora, Fernando, vamos falar da variante indiana, né, do coronavírus, chamada B1617, foi identificada num passageiro que desembarcou no aeroporto aqui de Guarulhos, no dia 22 de maio, ele é de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, o diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, aqui da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Como é que você viu também a nota, né, que a Anvisa acabou dando, né, afirmando que o passageiro passou pelos controles da agência reguladora no aeroporto de Guarulhos, apresentou o exame PCR negativo, feito nas últimas 72 horas antes do embarque e não tinha sintomas da doença. Como é que você analisa também esse procedimento da Anvisa? Ele acabou indo para o Rio de Janeiro, enfim, como é que é a sua análise? Olha, mais uma vez a gente está vendo aqui a União batendo cabeça no combate à pandemia no nosso país, infelizmente, né? Primeiro, eu gostaria só de lembrar uma coisa. A variante indiana,
ela foi pela primeira vez relatada e já com relatos de seu alto potencial de disseminação e letalidade em outubro de 2020. Ou seja, já faz aí quase 6 meses que a comunidade internacional sabe da existência dessa variante. O governo brasileiro somente tomou medidas para controle sanitário mais rígido com relação a voos e pessoas provenientes da Índia em maio, esse mês, num decreto agora de 14 de maio, salvo engano, que aí colocou a Índia, junto com Inglaterra, África do Sul, os países que têm as variantes aí que a gente tem que tomar cuidado. Lembrando que o Brasil tem a dele também, né? Que é chamada a variante de Manaus, que é a P1. Mas só em maio. Então, primeiro, o Brasil atrasou muito numa resposta para fechar suas fronteiras ao risco de receber essa variante. Não conseguiu, a variante entrou em Manaus, né? Vale lembrar, Manaus também tem várias falhas ali. Um hotel de Manaus recebeu 38 tripulantes de um navio indiano com suspeita, né, de ter essa variante, e agora a gente soube que chega um visitante com suspeita desse vírus, faz o teste e as autoridades sanitárias em Guarulhos, em vez de reter esse cidadão até o resultado do teste, libera ele para um novo voo para o Rio de Janeiro e depois, sei lá como, ele foi chegar em Campo dos Goitacazes. Ou seja, a gente já tem aí não só que colocar esse cidadão em isolamento, mas temos que ir atrás numa busca ativa de todos os que estavam no voo, todos os que circularam no aeroporto com ele, no voo para o Rio de Janeiro, né, eu digo, no voo que trouxe da Índia, e também, sei lá como, né, no carro, ônibus, ele foi para Campos de Goytacazes. Então, a Anvisa, ela falhou muito no trato desse caso e espero que aprenda e, com isso, a gente melhore o controle sanitário das nossas fronteiras. Perfeito, Fernando. A gente agradece aqui a sua participação. Esperamos conversar com você em outras oportunidades. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Bom dia. Falamos aqui com o Fernando Ait, diretor-geral do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.